Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe você. Última aula, quarta aula do seminário John Hughes, aula módulo de liderança e gestão do curso de teologia. Nós vamos seguir agora com o tema da nossa aula, a visão na liderança cristã, caminho, foco e transformação no ministério. Vamos ver o slide. A liderança cristã pode ser bíblica e eficaz, precisa ser orientada por uma visão clara dada por Deus. A palavra de Deus afirma em Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo perece. Esse versículo destaca a centralidade da visão espiritual no processo de conduzir pessoas. Liderar no reino de Deus não é apenas administrar tarefas ou ocupar cargo, é guiar o povo de Deus rumo a um propósito divino, com clareza, paixão e firmeza. A visão é o que dá sentido ao movimento, ilumina o caminho e une corações em torno de uma missão maior. Então, quando nós falamos em questão de visão, ela tem que ser clara, como nós temos falado desde o início dessas aulas. Uma liderança precisa saber para onde vai. O povo só segue líder que sabe para onde vai, porque se você não tem uma visão, não tem um propósito, não tem uma missão, provavelmente a sua instituição ou a sua igreja não terá nenhum processo, nenhum projeto, né, de sua existência. Se tem gente, tá bom, se não tem gente, tá bom, se tá entrando recurso, tá bom, se não tá entrando, tá bom também. Então, é aquele negócio, né? Tudo é improvisado, nada é pensado, nada é estruturado, nada é sonhado, e essa igreja não vai ter uma visão. Então, como nós olhamos aqui, Provérbios 29:18 vai dizer que onde não há visão, o povo perece. Isso é para tudo, gente. Uma família tem que ter uma visão, né? Um casal que se une para um casamento tem que ter uma visão. Qual é a sua visão de família? Onde vocês querem chegar? O que vocês querem ter? Então, o sonho começa agora, vai até a idade avançada. Um jovem que entra numa faculdade, ele tem que ter uma visão. Você está fazendo essa profissão para quê? Vai fazer o quê? Vai chegar onde com isso? Se você não tem uma visão, qualquer coisa serve. Então, infelizmente, há muitos líderes que estão na frente das igrejas que do jeito que tá bom, e se tentar fazer alguma coisa mais complica. Então, é melhor do jeito que está. Infelizmente, falta de visão. Próximo slide. A importância da visão na liderança cristã. A visão ministerial é uma revelação específica de Deus sobre o que ele deseja realizar por meio de um líder em sua comunidade. Não é simplesmente uma ideia ou meta pessoal, mas uma percepção espiritual da direção que o Espírito Santo quer que o ministério siga. Um líder sem visão está fadado à estagnação, à dispersão de esforço e à frustração. Por outro lado, um líder com visão sabe onde quer chegar, mesmo que o caminho seja desafiador. Então essa visão, esse desejo de fazer com que as coisas aconteçam, gente, ela é movida por Deus, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, né? Quando Deus chega para o povo e diz, olha, os líderes, né, sai dessa terra, vai para um local onde há mana, leite e mel, havia ali uma visão de sair da escravidão para ter uma terra independente. Tinha um sonho, tinha um projeto, e todo esse processo foi doloroso. Houve guerras, mortes, tiveram que passar por muitas situações até que o povo de Israel encontrou um local para ficar. Então a visão começou na saída do Egito. Começou a visão do seguinte: nós vamos sair dessa terra aqui e vamos ter uma terra nossa, onde vamos criar nossos filhos, a nossa pátria, vamos ter Deus como nosso Deus que vai nos guiar. Havia uma visão, e essa visão fez com que o povo seguisse os seus líderes em todo sentido. Então, quando não há visão, há uma estagnação. A pessoa se conforma, né, com a vida que tem, se conforma com o status que possui, não sonha grande, não pensa em voar alto, e aí a pessoa morre. E isso também vai para as empresas que e as igrejas que acabam ficando estagnadas e se perdendo no crescimento e desenvolvimento da cidade. Vou dar aqui dois exemplos para vocês poderem pensar. Primeiro, a Kodak. Quem lembra aqui da Kodak, que tinha aquela maquinazinha de fotografia, né? Não se desenvolveu, não investiu em tecnologia, não sonhou grande, e o que aconteceu? As máquinas digitais chegaram. E aí acabou a revelação de filme, acabou a revelação de bobina de filme, e aí pronto. As máquinas já não tem mais máquina fotográfica quase comprada para uso doméstico, porque temos hoje o celular, que é a máquina de fotografia,
que nós usamos. Então é evolução. O outro exemplo é a própria sandália havaiana. Quem conhece a havaiana quando teve o seu início, ela só tinha duas cores, né? Ou era azul ou era branca, né? E geralmente nós usávamos para ir para a escola, para jogar bola. Hoje a havaiana é uma marca de grife, está dentro de um shopping, pessoas famosas usam. Então o que saiu de uma sandália simples e humilde do menino da comunidade se transformou numa sandália de pessoas famosas, de hoje você ter lojas para vender sandálias havaianas dentro de um shopping. Então o que é isso? É visão. Começou um processo de querer chegar a um certo local e a coisa aconteceu. Então o líder precisa ter uma visão, e dentro do reino de Deus também. Qual é a visão que Deus te deu? Onde Deus quer levar você com o seu ministério? Qual é o sonho de Deus para o seu coração? Você, como líder, precisa pensar sobre isso. Como receber, escrever e comunicar uma visão ministerial? Esse é o nosso próximo slide. Receber uma visão exige sensibilidade espiritual. A Bíblia mostra que Deus se revela a líderes que o buscam em oração, jejum, meditação da palavra e obediência. Neemias recebeu uma visão ao se sensibilizar com a dor de Jerusalém. Neemias capítulo 1, você vai encontrar isso. E buscou a orientação de Deus antes de agir. Líderes que ouvem a voz de Deus recebem não apenas instrução, mas também autoridade para mobilizar pessoas. Nós precisamos entender, gente, que igreja é reino de Deus. Igreja não é empresa, apesar de ter toda uma estrutura empresarial, CNPJ, organização, como nós estamos estudando aqui, ela se move de uma forma espiritual. Não adianta tentar levar a igreja como empresa, não vai dar certo. As pessoas não são comandadas com ordem. Pastor não é chefe, pastor não é patrão, pastor é amigo, pastor é discípulo, pastor é servo. Então, nós temos que mover o sobrenatural de Deus, e Deus vai fazer com que você consiga coordenar pessoas, cuidar de pessoas, estar com pessoas ao seu lado. Isso não é algo natural, é algo que tem que ser feito com oração, com jejum e com busca da presença de Deus. Então, para a gente poder alcançar e desenvolver uma visão, escrever uma visão, nós precisamos ter essa sensibilidade, ok? E aí como se faz isso? A partir do momento que Deus te deu uma visão e você tem consciência que essa visão foi Deus que te deu, você vai compartilhar com a sua liderança. Primeiro, você vai sentar com seus líderes, vai sentar com a sua equipe pastoral, com a sua equipe de diáconos, com a sua equipe da gestão da igreja. E vai compartilhar a visão. Ó, tem uma visão assim para a igreja, nós vamos levar a igreja nessa direção, nós vamos fazer isso dessa forma. E você colhe no meio da sua liderança conselhos. Essas pessoas vão poder também manifestar a sua opinião, se concordam, se discordam, de repente uma palavra que vai ajustar alguma coisa. E aí, quando a coisa é de Deus, a coisa acontece. Você não precisa forçar a barra, você não precisa se desgastar, você não precisa brigar, porque Deus já está falando ao coração do líder, está falando ao coração da igreja. A coisa é natural, a coisa é orgânica, a coisa acontece. Então você não precisa criar nenhum tipo de pressão. Por quê? Porque o reino não é seu, você apenas cuida, porque Deus te deu essa função. Então, na visão, você precisa passar a visão, e o povo vai seguir a sua visão. É claro que vai ter um ou outro que não vai concordar, isso é natural, faz parte da vida, faz parte do ministério, as pessoas pensam diferente, culturas diferentes, idades diferentes, tudo isso é normal. Agora, quando a coisa é de Deus, a coisa acontece no meio da igreja. E você precisa, depois que conversou com a sua liderança, da visão que você tem, e eu vou dar aqui um exemplo para que isso fique mais claro. Vamos pensar que você está na frente de uma pequena igreja, e aí você tem visto que as crianças estão andando pela rua à toa, né? Aí você tem aquela visão, olha só, eu creio que isso que Deus falando a você, que essas crianças precisam ser acolhidas, abraçadas. O que você faz? Vamos criar aqui um movimento de alfabetização, né? Reforço escolar com essas crianças. 2 vezes na semana vamos abrir a igreja, a irmã aqui, a irmã Maria, com a irmã aqui, Joana, vão vir aqui para ensinar as crianças a escrever, fazer matemática e tal, e no final nós vamos dar um lanche para essas crianças.
você vai passar essa visão para a sua diretoria. Essa diretoria, se vai concordar ou não, eu não sei, mas vai ter que ver finanças, vai ter que ver espaço físico, vai ter que pensar quem são essas professoras, elas darão conta, elas terão condições, elas precisam de algum recurso, repasse da igreja para poder fazer esse trabalho. As crianças terão caderno, caneta. Então, gente, você tem a visão, você conversa com a sua liderança. Depois de todo o estudo feito, de forma organizacional, logístico, a matemática financeira, o conselho de pastores, o conselho da finança, o conselho dos líderes, chegam à conclusão, é possível, você então vai para o púlpito da igreja e passa a visão para a igreja. Irmãos, conforme o pensamento do conselho, a partir de agora, 2 vezes por semana, nós vamos receber aqui 80 crianças. A igreja vai receber 80 crianças e nós vamos fazer um lanche para 80 crianças, porque o conselho financeiro já disse que dá para fazer. O conselho pastoral vai estar suprindo. Nós já temos aqui as professoras disponíveis. Então, quando você passa a visão com clareza, a igreja vai abraçar. Ok? Então, você precisa pensar isso. Tenha visão, conversa com seus líderes, depois você conversa com a sua igreja. Ok? Próximo slide. Liderança transformacional. Inspirar, discipular e multiplicar. A liderança transformacional é aquela que, mais do que administrar, molda vidas à imagem de Cristo. É a liderança que inspira pela paixão, discipula com paciência e multiplica com intencionalidade. Inspirar é acender no coração dos liderados um centro de propósito. Discipular é andar junto, formando caráter, transmitindo valores e habilidades. Multiplicar é capacitar novos líderes, delegar responsabilidade e expandir o alcance do ministério. Então, pensando sobre isso, moldar vidas, a liderança transformacional é que transforma pessoas, gente longe de Deus, em servos de Deus. E isso só deve ser feito com paixão, com discipulado. Isso também é gestão ministerial, ok? Uma liderança que inspira e discipula. E aí nós podemos ver no próximo slide planejamento de projetos e eventos com impacto espiritual e social. A visão precisa ser materializada em ações concretas. Para isso é necessário planejamento. Projetos e eventos bem elaborados podem ser instrumentos poderosos de transformação espiritual e social. Eles devem nascer da visão, ser coerentes com os valores do reino e responder às necessidades da comunidade. Um bom projeto ministerial deve conter objetivo claro, o que se quer alcançar, público-alvo, quem será beneficiado, estratégias e etapas práticas, recursos necessários, financeiros, humanos e materiais, cronograma realista, critérios de avaliação e acompanhamento. Então, quando nós pensamos em fazer algo, nós precisamos ter a visão clara de como as coisas vão acontecer. Então, eventos, programações, treinamentos, capacitação, você precisa sentar, planejar, pedir ajuda, conselho, conversar com pessoas, e essas pessoas vão trazer uma visão clara para o seu ministério, vão trazer uma visão que te ajude a desenvolver bem aquilo que Deus chamou para você fazer. E liderar com paixão, fé e excelência para a glória de Deus é outra característica do líder na gestão eclesiástica. A liderança cristã deve ser marcada pela paixão pelo Senhor e por pessoas. Quem está na frente de uma igreja ou de alguma área ministerial precisa amar a chamada, precisa amar a Deus e amar pessoas. A paixão gera energia, resiliência e criatividade. Se não fizer isso, se você não tiver paixão pelo que você faz, provavelmente você está caminhando para o fracasso, porque uma hora vai cansar, uma hora vai estressar, uma hora vai ser seduzido por outras oportunidades em outros ambientes e é provável que você abandone aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, se você não tiver paixão, você não vai ser impulsionado a fazer nada novo. Então, pense comigo, um líder, uma gestão eclesiástica, ele precisa ter a excelência como prioridade, a firmeza nas suas decisões que precisam tomar, fé, capacidade para poder desenvolver
a palavra. Então pense sobre isso. Nós precisamos ter esse impulsionamento no sentido de paixão pelo Senhor e paixão por pessoas, porque você sonhando os sonhos de Deus na vida de uma igreja, independente do tamanho dela, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é média, não importa, ela vai se desenvolver e vai trabalhar muito bem essa liderança. Então, para a gente poder concluir essa última aula, nós vamos ver o último slide, que é a nossa conclusão. A visão é o norte da liderança cristã. Recebê-la de Deus, comunicá-la com clareza e aplicá-la com sabedoria e vivê-la com paixão transforma o ministério e comunidade. A liderança que se alicerça na visão divina, que inspira, discipula e multiplica, que planeja com propósito e serve com excelência, é aquela que realmente glorifica a Deus e transforma o mundo à sua volta. Então, falando sobre liderança e gestão, concluindo essas 4 aulas que nós tivemos aqui, há muitos livros que falam sobre liderança, muitos livros que falam sobre gestão. Eu aconselho você a não ficar apenas com essas 4 aulas do professor Eliseu, mas há muito conteúdo disponível, então pense sobre isso. Liderança que transforma é uma liderança que vive com paixão o ministério, que faz a visão, transmite a visão com clareza, que aplica com sabedoria os recursos que Deus te dá e comunica com sinceridade e verdade à sua comunidade. Um líder que não inspira, um líder que não é seguido pelos seus liderados, é provável de viver uma crise no ministério. Então, pense sobre isso. Os propósitos de Deus, Deus nos dá recursos, nos dá dons, nos dá talento, mas nós também precisamos fazer com propósito e com excelência. Viver o reino de Deus com excelência. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe os seus estudos. Não sei qual área você está, qual cidade você está. O meu desejo é que você seja bem sucedido em tudo que você realiza, e o meu desejo é que Deus possa estar direcionando o seu ministério e que tudo que você faça seja para a glória de Deus. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Não deixe de ler o material que está embaixo, está aí o material escrito. Temos aí a prova de múltipla escolha no final desses 4 módulos, e eu desejo a você sucesso na sua caminhada. Um abraço e até uma próxima aula.